Nesse vídeo nós vamos falar sobre o livro Não Verás País Nenhum, de Inácio de Loyola Brandão. Esse livro foi publicado em 1981, mas se mantém mais contemporâneo do que nunca. Sejam bem-vindos ao Te Conto, seu canal de ficção científica. Meu nome é Peu e eu estou falando da Terra. Antes de começar a falar sobre o livro, por favor, não esquece de deixar um like pro vídeo e se inscrever no canal para ajudar a gente. Tem um número muito grande de pessoas que assistem aos vídeos, mas não se inscrevem. Gente, não custa nada. Dá uma forcinha pra gente, por favor. A gente precisa de vocês um montão, assim, do tamanho do universo. Sem mais demora, vamos começar a falar sobre Não Verás País Nenhum. Inácio de Loyola Brandão nasceu em Araraquara, São Paulo, em 1936. Ele é jornalista e escritor, tem mais de 40 livros publicados e já ganhou vários prêmios literários importantes e, além disso, é um imortal da Academia Brasileira de Letras. Agora que já falamos do autor do livro, vamos falar da obra. A narrativa de Não Verás País Nenhum acontece em um futuro não determinado, mas que me pareceu ser mais ou menos nos nossos dias mesmo, entre as primeiras décadas do século XXI. No entanto, os problemas relatados no livro são cada vez mais presentes na nossa realidade. E os problemas não são poucos, não. Tem problema pra caramba. Falta d'água, calor insuportável, desaparecimento das florestas e dos rios, montanhas de lixo, controle da informação, fake news para manipular a população, polícia violenta e corrupta, governantes corruptos e medíocres e uma massa cada vez mais crescente de pessoas doentes, desempregadas e famintas andando pelas ruas. Quem narra a história é o Souza, um professor universitário de história que foi aposentado e afastado das suas funções na universidade pela Lei de Segurança. De certa forma, podemos dizer também que um outro personagem quase tão importante quanto o Souza é o Sol. O Sol é quase onipresente nessa história. Por conta do total descaso dos governantes em relação ao meio ambiente, o Sol, nesse livro, é quase um vilão assassino implacável. Sério, ficar no Sol pode dar muito mais do que um bronzeado. A história se passa em São Paulo, que na verdade é a única coisa que resta do Brasil. É uma São Paulo muito mais populosa do que a dos nossos dias e é governada por uma ditadura nos moldes da ditadura militar de 1964. As pessoas chamam essa ditadura de esquema. E uma das coisas que o esquema mais faz é reescrever a história de forma muito parecida ao que vemos no livro 1984 de George Orwell. Bem no estilo de guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Uma coisa interessante que o livro descreve muito bem é o medo que a classe média sente em relação aos pobres, que moram um pouco mais afastados dos centros urbanos, em lugares que são chamados de acampamentos paupérrimos. As pessoas dessas periferias mais precarizadas são praticamente todas elas afetadas pela radiação do sol, que realmente causa muitos estragos nas pessoas. E elas estão divididas meio que por categorias de estragos causados pelo sol. Por exemplo, tem os carecas que estão com suas peles descascando, tem as pessoas que perdem as unhas, pessoas que perdem os narizes, tem os cegos, tem também as que os olhos despencaram, que é narrado como se os olhos estivessem pendendo assim no rosto, sabe? Pendurado assim no rosto. Enfim, tem sofrimento para tudo que é lado. E nessa sociedade distópica, só quem tem acesso abundante à água, os que têm condições financeiras para comprar água, é o 1% da população mais privilegiada. Em Não Verás País Nenhum, a falta de preservação do meio ambiente gerou tanto a inexistência de alimentos, os quais passaram a ser feitos em laboratórios, que são chamados de alimentos factícios, quanto também a ausência de chuvas, calor insuportável e a escassez de água. Tudo isso é culpa do governo, que não protegeu o meio ambiente. No livro, o que não foi desmatado foi vendido para outros países, como é o caso da Amazônia. A Amazônia, na história, não é mais brasileira. A polícia brasileira hoje é considerada uma das mais violentas do mundo. É
muito comum a gente ver notícias de batidas policiais, como a que aconteceu recentemente na Vila Cruzeiro, na Penha, que 26 pessoas morreram, ou o assassinato de um homem negro em uma câmera de gás improvisada dentro de um carro de polícia, no camburão da polícia, lá no Piauí. Esses exemplos, tanto aqui no Rio de Janeiro como no Piauí, mostram que, no geral, a polícia brasileira é muito violenta. No caso lá da Polícia Rodoviária Federal, que acabou levando a óbito um homem, é uma situação meio complicada, porque a ação policial estava sendo filmada em pleno dia, as pessoas estavam avisando que o homem ia morrer e os policiais pareciam que não estavam se importando muito com isso. Mas por que eu estou falando sobre essa situação? É que no livro tem uma cena que é muito parecida com essa situação. A polícia, que é chamada no livro de civiltar, prende o protagonista, o Souza, e uma mulher dentro de um camburão. E simplesmente vai embora e deixa eles dois presos ali por muito tempo, simplesmente sendo cozinhados pelo calor infernal, insuportável do sol. É quase a mesma coisa que aconteceu na vida real. O livro, então, é bastante atual e tem inúmeros avisos dos riscos e dos perigos do nosso Brasil, da vida real, está caminhando para se tornar o Brasil do livro Não Verás País Nenhum. Se você ler esse livro, vai ver que, embora seja uma distopia futurística de ficção científica, infelizmente tem muito parentesco com a nossa realidade brasileira atual. Está sempre à beira do abismo, prestes a se tornar uma ditadura burocrática e corrupta, extremamente prejudicial para os pobres. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E caso não seja inscrito ainda, lembra, eu preciso muito da sua inscrição. Por favor, me ajuda. Mas se não gostou do vídeo também não tem problema. Manda pro espaço e vem que eu te conto.